alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus. Na verdade, o último estudo do ano de 2023, 22, e já o primeiro estudo do ano de 2023. Hoje, como é dia 31 de dezembro, nós teremos o culto da passagem de ano. Aliás, convidamos todos os irmãos a passarem um ano na igreja. O lugar de nós passarmos o ano é na presença do Senhor, agradecendo a Deus pelo ano findo, agradecendo a Deus pelo ano que virá. E, por causa disso, nós não temos hoje o nosso estudo lá no templo antigo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede, na Rua Conselheiro Cotegipe 273. Mas gravamos aqui na nossa residência esta lição, porque estamos iniciando um trimestre, achamos que não seria de bom grado nós deixarmos de apresentar o estudo para os irmãos. Então, por isso, já vão perdoando aí a qualidade do vídeo, nós fazemos um trabalho artesanal, né? Não somos empresários, não temos nenhum ganho, nosso trabalho é voluntário na obra de Deus. Então vamos iniciar esse estudo hoje, que estamos começando o primeiro trimestre de 2023, fazendo uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de mais uma vez, ainda em liberdade de culto de crença, podermos aprender a tua palavra. Graças te damos por este ano que está terminando, graças te damos por este ano que virá. Será um ano difícil, sabemos, mas estamos no princípio das dores. Tu estás às portas, como tens dito, através de profecias em vários cultos. E prepara-nos, Senhor, para que estejamos prontos para subir contigo para a glória eterna. Nós te agradecemos por este ano, pedimos a ti um ano de bênçãos, que possamos aprender a tua palavra e que ainda, enquanto tivermos liberdade, possamos pregar o evangelho, meditar na palavra, buscar o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. É o que nós te pedimos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, e aí eu peço perdão aos irmãos, pois terão que fazer esta penitência de nos ouvir louvando ao Senhor, mas vamos louvar juntos ao Senhor com o hino 453 da nossa harpa cristã. 453. Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar e dos avivamentos de que ouvimos falar. Deus quer nos dar mais fervor espiritual, ao seu povo mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então, ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Oh, como é bom dos crentes primitivos lembrar as ferventes orações, o seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre os livrou do mal e também os encheu de poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então, ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Alguns dizem mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal.
Nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Louvemos ainda ao Senhor com o hino 479. 479 da nossa harpa cristã. É meia-noite, o ano já fenece, nós elevamos os olhos aos céus, todos orando para que comece o ano novo na graça de Deus. As nossas vozes juntas levantemos com alegria e suave som. Em gratidão a Cristo jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. Senhor, pedimos nós ardentemente, ouve por teu infinito amor. Salva da nossa pátria toda a gente, pra tua honra e pra teu louvor. As nossas vozes juntas levantemos com alegria e suave som. Em gratidão a Cristo jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. As nossas almas torna impolutas, não nos deixando em fraqueza cair. Nossa oração, Senhor, hoje escuta, para podermos aqui te servir. As nossas vozes juntas levantemos com alegria e suave som. Em gratidão a Cristo jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. Graças a ti por esse ano findo, pois nos supriste com muito poder. Graças a ti por esse ano vindo, pois bênçãos mil vamos nós receber. As nossas vozes juntas levantemos com alegria e suave som. Em gratidão a Cristo jubilemos pelo raiar de mais um ano bom. Amém. Nós estamos dando início ao primeiro trimestre de 2023, que tem como título, ou como tema, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E nós estaremos estudando, neste dia 1º de janeiro de 2023, o dia da confraternização universal, também é o dia da circuncisão de Jesus. Nós estaremos estudando o tema O Avivamento Espiritual. O texto áureo diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. A verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor, oração, e converter-se de seus maus caminhos
são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 textos da Palavra de Deus. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículos 12 a 15. E no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9. Vamos fazer esta leitura. Não dá para fazer alternadamente. Falaremos solitariamente. E os irmãos acompanhem. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Oremos mais uma vez para a ministração da palavra. Nesta oração, vamos orar por os irmãos que nós sempre temos orado, né? Os irmãos Isaac e Jonas, filhos dos irmãos Fernando e Luciana, que carecem das nossas orações. Oremos também pela família de um amigo nosso, pastor Jacinto, cujo genro, o presbítero Maurício, foi recolhido pelo Senhor esta semana. Oremos também pela nossa nação, que inicia agora um período diferente e terrível para a vida do povo de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e bendito seja o teu nome. Nós te somos gratos pela oportunidade de podermos agora, ainda em liberdade de culto e de crença, podermos estudar e meditar a tua palavra. Tem misericórdia de mim, que nada falha de mim mesmo, mas que possa transmitir algo que possa contribuir para as escolas bíblicas dominicais. Abençoa, Senhor, o irmão Isaac, o Jonas, guarda essas crianças, curas, consola o coração da família enlutada do pastor Jacinto. Nós te agradecemos estas bênçãos e tudo te pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Como dissemos aos irmãos, estamos hoje dando início a mais um trimestre da Palavra de Deus, né? Do estudo da Palavra de Deus. O primeiro trimestre de 2023. E o tema é Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós vemos aqui claramente que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é quem publica a revista da Escola Bíblica Dominical, é uma editora que publica, e nós estamos aqui apenas estudando, como membros que somos das Assembleias de Deus, a revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós vemos que estamos no novo currículo, que começou neste ano que hoje está findando, de 2022, e neste primeiro ano houve a preocupação da Casa Publicadora de ensinar-nos a respeito da Palavra de Deus, das Escrituras. No primeiro trimestre, nós estudamos a respeito da doutrina das Escrituras, a bibliologia.
No segundo trimestre, nós estudamos sobre o Sermão do Monte, que é a síntese da doutrina de Cristo. Depois estudamos sobre as sutilezas de Satanás, ou seja, as distorções doutrinárias que o inimigo procura introduzir para confundir a fé da igreja. E no quarto e último trimestre, nós estudamos o livro do profeta Ezequiel, né? Vimos como as profecias de Ezequiel, proferidas no momento de mudança do plano de Deus, né? Não de mudança do plano de Deus, mas numa mudança, no início de um novo período do plano de Deus, são aplicáveis para nós que também vivemos hoje um período de modificação, né, de mudança de tempo, de período no plano de Deus, para que nós pudéssemos nos alicerçar neste tempo que nós estamos na doutrina, na palavra. Agora, nós começamos o segundo ano do novo currículo, vendo o outro lado da necessidade que tem o crente na sua vida espiritual. Jesus, quando falava com os saduceus, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, versículo 29, ele disse quais eram os dois erros cometidos por aquela elite sacerdotal que havia se deixado levar pela filosofia grega, a ponto que eles eram materialistas. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, eram dois erros os cometidos pelos saduceus. Eles não conheciam as Escrituras e também não conheciam o poder de Deus. Agora, a nossa casa publicadora está querendo que nós não erremos. Neste tempo que falta para Jesus vir buscar a sua igreja, nós então estudamos no primeiro ano sobre as Escrituras. E agora começamos o segundo ano estudando sobre o poder de Deus. Aviva a tua obra. Então nós vamos falar sobre avivamento espiritual. Avivamento espiritual. E o que é avivamento espiritual? Esse é o primeiro ponto, né? O que quer dizer avivamento espiritual? Nós não temos a palavra avivar, ela só aparece uma vez nas Escrituras, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. É um salmo de Abacuque, e o profeta, ele diz assim, versículo 2, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então é a única vez que aparece a palavra avivar, é nesse versículo do capítulo 3, versículo 2 do livro do profeta Abacuque. Uma palavra sinônima a avivar, que é vivificar, ela aparece mais algumas vezes nas Escrituras, né? A palavra vivificar, ela aparece algumas vezes nas Escrituras, né? Por exemplo, nós podemos observar aqui, no Salmo 119, por exemplo, em vários versículos, nós temos a palavra vivificar. Né? Lá no Salmo 119, no versículo 25, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No Salmo 37, deste mesmo Salmo 119, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Versículo 40, eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Versículo 88, vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Versículo 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Versículo 149, ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor,
segundo o teu juízo. Ainda no Salmo 119, versículo 154, pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. 156, muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Ainda o Salmo 119, versículo 159, considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. O salmista, ainda no Salmo 143, ele diz: vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. Jesus, falando lá em João 5,21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O próprio Jesus também, em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Né? Paulo, escrevendo lá em Romanos 4,17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Em 2 Coríntios 3,6, Paulo diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E Paulo termina lá em 1 Timóteo 6,13, dizendo, mando diante de Deus que todas as coisas vivifica. Então, essa palavra vivificar já aparece aí algumas vezes no texto. E tanto a palavra avivar como a palavra vivificar significa tornar a vida, ou tornar a vida mais intensa, tornar mais vivo. Então, a palavra avivamento, quando eu falo aviva a tua obra, eu estou pedindo para que o Senhor dê vida, dê mais vida, ou torne a dar vida para a sua obra. É o que o profeta Abacuque pedia. Então, avivamento é tornar mais vivo ou tornar a vida. E aí nós não temos como nos deixar de lembrar da imagem que Jesus deu nas suas últimas instruções, lá em João capítulo 15, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, aqui nós vemos que o avivamento é essa circunstância. Jesus diz que nós somos varas ligadas na videira. Nós temos vida porque estamos ligados com Jesus. Vida na Bíblia significa comunhão. Então, avivamento é voltar a ter comunhão ou ter uma comunhão mais intensa, ter uma comunhão mais profunda, mais íntima. Isso é o avivamento. Então, vejam que quando eu falo em avivamento, eu estou falando em ter vida, voltar a ter vida ou ter uma vida mais intensa. É por isso que o nosso comentarista diz que uma pré-condição para o avivamento é precisamente a morte ou a fraqueza na vida. Eu não posso falar de avivamento se eu não falo de vida. Quando eu me converto a Jesus, eu ganho vida. Veja o que disse Jesus e nós falamos agora há pouco. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras de Jesus são vida. Jesus é vida.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu preciso ter Jesus para ter vida. Quando eu tenho vida, esta vida pode se tornar mais intensa ou eu posso perder esta vida. E o que é o avivamento? É a recuperação desta vida ou então o aumento da intensidade desta vida. É o que Jesus disse aqui. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, se você não dá fruto, ou você é tirado, e aí, quando você é colocado novamente, aí é um avivamento que vai fazer com que você torne a ter vida. Ou então Jesus diz: e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Aí nós temos a outra hipótese do avivamento. É tornar a vida mais intensa. Crescer na vida. Você dá fruto, mas você é limpo para dar mais fruto. Este ser limpo para dar mais fruto é avivamento. Então, nós temos aqui duas situações para o avivamento. É por isso que, quando nós vamos ao dicionário Ruais da língua portuguesa, ele traz 5 definições de avivamento, da palavra avivamento. E aí, então, destas 5 definições, nós tiramos, no aspecto espiritual, as 5 hipóteses de avivamento. A primeira é tornar mais vivo. Que é isso que eu estou dizendo. Aquele que está limpo, aquele que dá fruto, é limpo para dar mais fruto. Então, é tornar mais vivo. Ter uma vida intensa. Ter uma vida abundante. Então, esse é o primeiro significado de avivamento espiritual. É ter uma vida espiritual abundante. Jesus falou disso lá em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja, Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, existem 2 patamares aí de vida. Uma vida espiritual e uma vida espiritual abundante. Essa vida espiritual abundante é o avivamento. Jesus veio para que eu e você tenhamos vida espiritual abundante. Não só vida, mas vida abundante. Então, o avivamento é esta vida espiritual abundante. É o primeiro sentido de avivamento. Vida espiritual abundante. Segundo significado da palavra avivamento no dicionário é reanimar, despertar. Então, aqui nós temos aquela segunda hipótese que nós já dissemos aqui, que era a primeira, aliás, quando nós dissemos. É tornar a ter vida. Reanimar é tornar a ter vida. Veja uma pessoa que está aí, teve uma parada cardíaca, eles dão aqueles choques para reanimar a pessoa voltar a viver, voltar a bater o coração. Isso é reanimar, isso é despertar. Então, avivamento também significa reviver, retomar a vida, tornar a ter vida. Aqui nós estamos na renovação espiritual, no despertamento espiritual. Então, é renovação espiritual, despertamento espiritual. Então, é o segundo significado de avivamento. Então, avivamento pode significar ter uma vida mais intensa, e aí nós temos a vida espiritual abundante, mas pode significar também a renovação espiritual, o despertamento espiritual. Aquele que estava parado, aquele que estava morto, aquele que estava dormente. E aí nós nos lembramos
da expressão do apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, aqui nós temos uma outra situação de avivamento, é a renovação espiritual, o despertamento espiritual. Esse era até o sentido utilizado por Charles Finney. Charles Finney foi um grande teólogo e pastor dos Estados Unidos, no século XIX. Ele, inclusive, foi o principal nome para do chamado Segundo Avivamento Norte-Americano. Foi um avivamento espiritual que ocorreu nos Estados Unidos entre 1790 e 1840. Ele foi o principal nome. Inclusive, nós colocamos aí no site do portal Escola Dominical um texto do Charles Finney. Ele fez uma série de conferências sobre avivamento que ficaram muito conhecidas, e a primeira conferência dele, O que é um reavivamento da religião, nós publicamos aí no site do portal Escola Dominical. Vale a pena o irmão ler e ver aí, ele que foi um dos grandes estudiosos do avivamento. Né? E ele define o avivamento justamente nesse sentido de renovação espiritual. Qual é a definição do Charles Finney de avivamento? É a renovação do primeiro amor dos cristãos, que resulta em despertamento e conversão de pecadores a Deus. Então, para Charles Finney, o avivamento era isso. Era esse despertamento, a renovação, a retomada do primeiro amor. A renovação do primeiro amor. Ele se baseia na expressão de Jesus para a carta à igreja em Éfeso, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Então, para Charles Finney, o avivamento é isso. É esse retorno à vida. É se arrepender dos pecados e voltar a ter comunhão com Deus. Então, para Finney, o sentido de avivamento é esse só. É o despertamento espiritual. Então, esse é o sentido que Finney dá a avivamento, que é o segundo sentido. Mas o dicionário Ruais da língua portuguesa diz também que avivamento é tornar-se mais forte, mais intenso, muito próximo ao primeiro significado, que é tornar mais vivo. Né? Então, aqui é tornar mais forte, mais intenso. E aí nós lembramos que a vida é um processo em que há um desenvolvimento. Como é que eu sei que uma plantinha está viva? Porque a cada dia ela vai crescendo. Quando a semente germina, lembra daquela experiência que a gente fazia na escola, nas aulas de ciências, né? Daquele feijãozinho que a gente colocava no algodão e ele brota, né? Então ele vai crescendo a cada dia. Uma planta que não cresce mais é porque morreu. Então, o crescimento é uma demonstração de vida, de continuidade da vida. Então, aqui nós temos um terceiro exemplo de avivamento, né? Que está muito ligado à vida espiritual abundante, mas é o crescimento espiritual. Né? O crente ele deve crescer sempre. Na vida espiritual não existe estacionamento, não existe estagnação. Então, existe sempre crescimento. Então, o que nós percebemos aqui? Que na vida espiritual nós temos sempre que crescer.
Então, avivamento é uma necessidade, é o crescimento espiritual. E aí nós nos lembramos do que diz o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São as últimas palavras de Pedro nas Escrituras. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o avivamento é também o chamado ao crescimento, né? Se eu estou vivo, eu cresço. E na vida espiritual é diferente da vida material, da vida física. Na vida física, nós crescemos até um determinado ponto e depois nós só degeneramos. Na vida espiritual, não. A vida espiritual há um crescimento contínuo, né? É um crescimento contínuo que só termina na glorificação. Quer dizer, no dia em que Jesus arrebatar a igreja, aí nós seremos glorificados. Quem tiver morrido, ressuscitará e será glorificado. Quem estiver vivo será transformado. Aí sim termina o crescimento espiritual. É o que diz o proverbista, lá em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o crescimento espiritual, que é contínuo, incessante e que nos leva até a perfeição, que só será alcançada no dia da glorificação, que é o dia do arrebatamento da igreja, isto também é avivamento. Isto também é avivamento. O quarto significado da palavra avivamento na Bíblia é, e aí veja bem que nós temos no dicionário Ruais, na verdade, 6 significados, mas um, como é muito mais próximo ao, a um outro, nós agrupamos, espiritualmente falando, que é justamente esse quarto significado, que é tornar-se mais nítido, destacar-se. E aqui nós nos lembramos de uma expressão que existe no nosso Código Civil, né, quando existe ali a questão da demarcação de terras, né, quando há uma briga entre dois proprietários rurais, quais são as divisas da terra de um e do outro, então eles devem entrar na justiça com uma ação que se chama ação demarcatória, e uma das atitudes que o juiz deve fazer é tentar aviventar as divisas. Quer dizer, tornar nítidas as divisas, procurar marcos, procurar sinais que estejam nos documentos que indicam que são os limites da terra. Então, ele vai buscar ali os marcos, os sinais que destaque, torne nítida a divisa, avivente as divisas. E aqui nós temos, então, um avivamento espiritual como um destaque espiritual, como uma demonstração da presença de Deus na vida de alguém. É um crente avivado, é um crente que se destaca dentre as outras pessoas. É um crente que se mostra diferente. Hoje em dia costumo usar a expressão faz a diferença. Eu não gosto muito dessa expressão. Ele não faz a diferença, ele é diferente. E aí ele brilha mais e mais, como diz o proverbista. Ele é a luz do mundo, por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Porque a vida espiritual nele mostra que ele é de Deus. A vida espiritual nele o destaca. Era assim na igreja em Jerusalém. Quando nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão.
Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então, os irmãos vejam que o povo, a igreja, ela era diferente das outras pessoas. Veja que o texto diz: quanto aos outros, ninguém se ousava juntar-se com eles. Havia uma divisão, uma separação nítida entre quem servia a Deus e quem não servia. O povo que servia a Deus estava em comunhão entre si e com Deus. O poder de Deus era manifesto entre eles, porque sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles cultuavam a Deus, estavam todos no alpendre de Salomão, não eram desigrejados, não. E tinham bom testemunho, porque, embora os outros não se juntassem com eles, tinham-os em grande estima. Essa é a nitidez espiritual. Um outro grande teólogo que definiu o que é avivamento foi John Stott. John Stott foi um pastor e teólogo anglicano que faleceu há 11 anos atrás. Ele foi o grande nome do chamado Pacto de Lausanne, em 1974, né? Aquela grande reunião de evangelização mundial. E John Stott, ele definiu assim no seu livro, se eu me lembro, agora eu não vou lembrar, um apelo à unidade, as verdades da igreja, se não me engano, um apelo à unidade, se não me engano, é esse o nome, é a verdade do evangelho, um apelo à unidade. O John Stott, ele diz que o avivamento o que é? Uma visitação inteiramente sobrenatural do Espírito soberano de Deus, pela qual uma comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é surpreendida por ela. Os inconversos se convencem do pecado, arrependem-se e clamam a Deus por misericórdia. Geralmente em números enormes e sem qualquer intervenção humana. Os desviados são restaurados, os indecisos são revigorados, e todo o povo de Deus, inundado de um profundo senso de majestade divina, manifesta em suas vidas o multifacetado fruto do Espírito, dedicando-se às boas obras. Então, esse aspecto final aqui da definição de John Stott, que fala da nitidez espiritual. Quer dizer, o povo de Deus avivado, ele manifesta nas suas vidas o fruto do Espírito. Quer dizer, ele mostra que ele anda segundo o Espírito, ele mostra que ele é diferente, que ele não está sob o domínio do pecado, que ele tem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele manifesta isso para todos. É o que acontecia na igreja de Jerusalém. Então, aqui os irmãos vejam que o avivamento significa nitidez espiritual, um destaque espiritual. A pessoa se mostra diferente. E o quinto e último significado aqui de avivamento que nós temos é tornar-se mais ativo, mais ágil, apressar, né? Ser rápido. E aqui nós vamos encontrar o significado de agilidade espiritual. No avivamento, nós temos uma dinâmica, um movimento. Veja que Finney fala que no avivamento nós temos a retomada do primeiro amor, nós temos conversão de almas, nós temos despertamento de crentes. Então há uma modificação, há um movimento do Espírito. E as coisas começam a acontecer mais rapidamente. Não há mais lentidão, há agilidade espiritual. O Espírito Santo vai
usando a sua virtude, a sua dunamis, e as pessoas vão se convertendo, vão se arrependendo, os desviados, como diz John Stott, os desviados retornam, os indecisos são fortalecidos. Nós temos um movimento do Espírito Santo. O movimento do Espírito Santo. E não é para menos, né? Também nós vamos encontrar a definição do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto sobre avivamento. O que diz Antônio Gilberto sobre avivamento? Nós encontramos isso lá na Bíblia, com comentários de Antônio Gilberto, quando ele fala no capítulo 3 de Abacuque. E um texto que também nós publicamos. Aliás, nós publicamos no portal Escola Dominical tanto o texto do Charles Finney, o que é um reavivamento da religião, o texto do John Stott, do livro A Verdade do Evangelho, o Ministério do Espírito Santo, a Missão e Esperança Cristãs, e o texto do pastor Antônio Gilberto, que é o Avivamento e seus Elementos. Então, os irmãos podem encontrar aí, na seção de estudos bíblicos do portal Escola Dominical, esses 3 textos que vão ajudar muito durante todo o trimestre. O pastor Antônio Gilberto, ele diz que o avivamento é uma operação soberana, irresistível e sobrenatural do Espírito Santo na igreja, para trazê-la de volta ao real cristianismo bíblico, como retratado no livro padrão da igreja, Atos dos Apóstolos. Ao avivar e reavivar a sua igreja, ele salva os crentes inconversos, liberta os carnais, opera prodígios, levanta os caídos. E mais, multidões são batizadas com o Espírito Santo, os crentes buscam a santificação, os perdidos clamam pela salvação em Cristo Jesus, prevalecendo sempre o espírito de unidade de alma entre os crentes, e não apenas uma união externa, egoísta e efêmera. Então aqui a gente vê também a agilidade espiritual, o movimento do Espírito Santo. O pastor Antônio Gilberto diz que os crentes inconversos são salvos, os carnais são libertados, há prodígios e maravilhas, os caídos, aqueles que perderam a salvação, são recuperados, multidões são batizadas com o Espírito Santo, os crentes começam a buscar a santificação e os perdidos clamam pela salvação em Cristo Jesus. Então, há um movimento do Espírito Santo que torna ágil, agiliza, torna rápidas as conversões, os crescimentos espirituais, a abundância do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na vida das pessoas. Na nossa revista, também é trazida a definição de avivamento do pastor Claudionor Pereira de Andrade. Ele que também, assim como o pastor Antônio Gilberto, foi consultor teológico da Casa Publicadora. O pastor Claudionor, ele diz o quê? O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Então, veja que o pastor Claudionor, ele retoma essa ideia do retorno, que é a ideia do despertamento espiritual, mas ele também enfatiza a questão da abundância da vida espiritual e também esta questão da agilidade espiritual e da nitidez espiritual. Então, avivamento é vida espiritual abundante, renovação ou despertamento espirituais, crescimento espiritual,
nitidez espiritual e agilidade espiritual. E são as Escrituras que nos chamam ao quebrantamento e ao poder de Deus. É o nosso subtítulo. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Porque é a palavra de Deus que traz vida. João 6,63, nós já lemos aqui hoje. As minhas palavras são espírito e vida. Não existe avivamento que não parta da palavra de Deus. Veja, John Stott diz que é uma visitação sobrenatural do Espírito de Deus. Pastor Antônio Gilberto diz, é uma operação soberana e irresistível e sobrenatural do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem aciona o avivamento. E ele aciona o avivamento como? Olha, o papel do Espírito Santo está lá, Jesus disse, quando ele disse que iria mandar o Espírito Santo. Ele disse o quê? João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E ainda, ele diz também lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. O que é a verdade? João 17, 17, é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é espírito e vida. É ela que torna a trazer vida, porque foi ela que trouxe vida. É ela quem torna a vida mais intensa. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos ensina as palavras de Jesus e nos faz lembrar o que Jesus disse. E onde estão as testemunhas de Jesus? Quem são as testemunhas de Jesus? As Escrituras. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. A vida eterna está nas Escrituras. E são elas que de mim testificam. Não existe avivamento que não parta da palavra de Deus, porque a palavra é espírito e vida. E o Espírito Santo, ele nos faz lembrar da palavra, ele nos guia em toda a palavra. Ele é o Espírito da palavra. Ele nos faz lembrar o que Jesus disse. E o que Jesus disse está nas Escrituras. Então, não existe avivamento sem a palavra de Deus. Hoje em dia, tem muita gente que cria uma dicotomia entre avivamento e palavra. O crente avivado é aquele que ora, jejua, profetiza, revela. E o crente intelectual, estudioso da palavra, ele não é avivado, é frio. Mentira. Mentira. O crente avivado, ele só é avivado pela palavra. Porque o avivamento é uma operação do Espírito Santo, que nos faz voltar à palavra. Veja o que disse o pastor Claudionor. O pastor Claudionor, ele diz que o avivamento é o retorno à Bíblia, como nossa única regra de fé e prática. Nós vamos ver no trimestre, na história da igreja. Os avivamentos tornaram sempre a igreja para a palavra.
Os avivamentos são movimentos do Espírito Santo que tiram do desvio doutrinário, do desvio espiritual. Veja a reforma protestante, ou mesmo antes a pré-reforma. Todos esses movimentos tornaram a palavra. Veja o avivamento pentecostal, que é o último avivamento da igreja, esse que nós estamos vivendo. Ele nos tornou a realidade do livro de Atos dos Apóstolos, como diz o pastor Antônio Gilberto. Porque o avivamento é tornar de volta a igreja ao real cristianismo bíblico, como retratado no livro padrão da igreja, que é Atos dos Apóstolos. Aí nós resgatamos no avivamento pentecostal o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. É o retorno ao que diz a palavra. Não pode haver avivamento contra a palavra, nem avivamento ao lado, à margem da palavra. Todo avivamento começa pela palavra. Por isso que o nosso subtítulo é o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Agora, eu só tenho um avivamento, como diz o Charles Finney, quando eu tenho um declínio espiritual. Tornar a ter vida, ou tornar a vida mais intensa. O avivamento, ele decorre da imperfeição humana. O homem é imperfeito, porque ele é uma criatura. Só Deus é perfeito. O salvo, ele tem que buscar a perfeição. Andar sempre em direção à perfeição. E esse andar em direção à perfeição só é possível pelo avivamento. Agora, o nosso textuário, ele fala, a nossa leitura bíblica em classe, ele fala de dois momentos em que o povo de Israel estava... Aliás, num momento, o povo de Israel estava num avivamento. Foi o momento em que Salomão está inaugurando o templo. É um momento de avivamento. Mas Deus aparece a Salomão. Veja que foi Deus que apareceu a Salomão. Sempre vem de Deus o avivamento. E Deus orienta o rei e diz, olha, eu ouvi a sua oração, eu estarei neste lugar, e quando o povo pecar, se ele se humilhar, buscar a minha face, eu o restaurarei. Eu o revigorarei. Então, o avivamento é uma promessa de Deus para o seu povo, de que se o povo estiver em pecado, mas se arrepender dos seus pecados, aí nós temos a renovação espiritual. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nos momentos em que o povo de Deus estava em declínio espiritual, Deus sempre vem. Nós vamos ver isso nas lições seguintes. Deus sempre vem para restaurar o povo. Nós vamos ver no primeiro bloco do trimestre, que são as lições 2 e 3, um panorama bíblico do avivamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para nós vermos que Deus sempre intervém para impedir que o seu povo seja destruído. Ele sempre intervém com o avivamento para retomar o povo à sua caminhada, o propósito divino estabelecido, seja para Israel, seja para a igreja. Depois, no segundo bloco do trimestre, nós vamos ver no segundo bloco do trimestre, nós vamos ver o avivamento nas lições 4 a 7, na igreja primitiva. Como disse o pastor Antônio Gilberto, a retomada do real cristianismo bíblico conforme o livro padrão da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, nas lições 4 a 7, nós vamos ver o avivamento no ministério de Jesus, portanto, aí aos evangelhos. Depois nós vamos ver o avivamento na vida da igreja, no livro de Atos em geral. O avivamento no ministério de Pedro
e depois Estevão, um mártir avivado. Aí nós vamos estudar o avivamento dessas duas figuras da igreja primitiva. O primeiro mártir, Estevão, e Pedro, que foi o apóstolo, assim, que é como um emblema de avivamento. Depois, nós vamos estudar nas lições 8 e 9 o avivamento na história da igreja. A lição 8, o avivamento espiritual no mundo, e na lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Depois, nós vamos estudar da lição 10 a 12 o avivamento no dia a dia do crente. Porque o avivamento ele é no povo, mas o povo é formado de cada um de nós. E aí nós vamos estudar o avivamento na nossa vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja. Nós vamos estudar o que é viver no Espírito e depois ter uma lição conclusiva com base lá em Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, esse é o itinerário programado aí pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós temos a capa da nossa revista, né? Que nós temos aí nesta capa um braço estendido para o alto, com a Bíblia Sagrada aberta na mão, aparentemente sob a ação do vento, pois as folhas da Bíblia estão em movimento, debaixo do sol, bem iluminada, aliás, pelo sol. O que isto nos mostra? Esta imagem parece nos ver que existe uma súplica, um pedido, porque as mãos estendidas simbolizam súplica, pedido na Bíblia, né? E ali parece que há um pedido pelas coisas que são de cima. E aí nós nos lembramos de Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses 3, 1 e 2, que nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus também disse no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, o comer, beber e vestir, serão acrescentadas. O avivamento faz com que nós tenhamos a nossa mente, os nossos olhos voltados para as coisas de cima, buscando a vida abundante, buscando as coisas de Deus. A prioridade são as coisas de Deus. E é o que Deus disse para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então veja que aqui se fala do quebrantamento. E o que disse Davi lá no Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Ele diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Por isso que Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Deus sempre atende a um coração quebrantado. É por isso que uma pré-condição do avivamento é a perda da vida ou a fraqueza da vida. Eu não posso falar de avivamento, se bem que no avivamento nós temos a imperfeição humana. Sempre precisaremos de avivamento. Você não precisa pecar para pedir um avivamento. Você não precisa se enfraquecer para pedir um avivamento. Porque eu tenho que estar sempre encaminhando a perfeição de Deus. Eu nunca alcançarei a perfeição, mas eu tenho que buscá-la sempre. E é por isso que eu sempre tenho que buscar o avivamento. Eu sempre tenho que crescer espiritualmente. É por isso que Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
Isto é o que significa aqui a capa da nossa revista. Nós devemos buscar a ação do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, clamar por ela, e Deus a atenderá. Veja que a Bíblia está se movimentando, ou seja, o Espírito Santo reage favoravelmente a este pedido. Ele vem nos sarar, ele vem nos fortalecer, ele vem nos avivar. E veja o sol, né? O sol da justiça é Jesus. Né? Nós nos tornamos a luz do mundo, como diz o John Stott, porque o avivamento nos faz brilhar mais e mais, até sermos dia perfeito. Isto é o que é o avivamento espiritual. Nós precisamos do avivamento espiritual. Vamos clamar a Deus neste trimestre e daqui para frente, até que cheguemos ao dia perfeito. Que Deus nos abençoe. Um feliz 2023 para todos os irmãos. E ele só será feliz se nós buscarmos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém.